Então, após eles amostrarem vários aviões, eles chegaram com um mapa parecido com esse que eu estou mostrando para vocês aqui no meu slide. Os pontos vermelhos são os tiros. E aí eu queria perguntar para vocês, quem quiser falar um pouco no chat mesmo, com base nessa figura, aonde vocês reforçariam o avião? Obviamente, a pergunta é uma pegadinha. Só que eles não sabiam disso na época. Eu estou perguntando para vocês agora, né? Vocês... Ah, tá todo mundo quieto porque sabe que é pegadinha, né? Entendi. Não, beleza. Ninguém quer arriscar. Ninguém quer meter um chute aí? Não mesmo? Obrigado. Obrigado a todos que se arriscaram. Bom, pessoal, obrigado a todos que falaram isso. Era uma equipe de mais de 10 matemáticos, que os caras PhD no assunto, tá? A maioria deles falou asa, cauda, né? Onde tomou mais tiro, né? É um raciocínio lógico. Só que o Abraham Hall, que era dessa equipe, ele falou: não, pessoal, vocês não estão entendendo que a nossa amostra tem um viés muito forte. A gente só amostra os aviões que voltaram. Os aviões que tomaram tiro em outros lugares não voltaram. Esses são os lugares que a gente tem que reforçar. E faz sentido, que é a cabine do piloto, o motor e a hélice, que poucos aviões que tomaram tiro no motor ou na hélice voltaram, e nenhum motor que toma um tiro na cabine do piloto volta, porque o piloto morreu. Então, entender. E se não tivesse o Abraham Aldo nessa equipe, um cara num grupo de mais de 10 especialistas, eles não iam ter tido, provavelmente não teriam essa conclusão, ou teriam mais tarde, isso ia custar muitas vidas, né? Então, entender os dados é importantíssimo, tá? Eu gastei um bom tempo para falar isso, porque os dados às vezes enganam a gente tem que entender, não basta olhar os números, tem que entender como foi coletado e o que eles significam. Ah, bom, beleza, e depois dos resultados a gente vai para, né, a discussão. Como a introdução era um afunilamento, a discussão é exatamente o contrário. Você pega os seus resultados, que são inevitavelmente de um local específico, ou de um contexto específico, e abrange. O que os meus resultados querem dizer na literatura? O que isso quer dizer no contexto geral? O que isso quer dizer para nós que estudamos isso? Tá? A discussão é a parte que eu acho mais importante, é a parte que você vê o quanto a pessoa domina a literatura, e eu acho a mais difícil de escrever também. Porque você pode ir para qualquer lugar, não existe muita regra, e exige um conhecimento da literatura. Tá? Dicas de discussão são dicas gerais, não são regras escritas em pedra. Se algum resultado não aparece na discussão, né? Putz, eu não tenho muito o que discutir desse resultado, né? Eu estudei isso, mas não tenho muito o que falar dele. Esse resultado não presta, né? Ele não é importante para você, não é importante para sua conclusão, então tira ele fora. Lembrando que a discussão, geralmente, ela modifica, estende, confirma ou contradiz, né? Olha, eu descobri isso, mas um outro estudo viu que não é bem assim, talvez porque é em outro contexto, né? Não, esse outro estudo confirma. Esse outro estudo mostra que o que eu descobri pode servir em outro contexto, né? Mas também a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer discussão fofoca. Eu já fui de várias bancas de mestrado, doutorado, e mesmo no fim do doutorado eu vejo muito discussão fofoca, que é um termo que o Gilson Volpato usa, que é assim, é eu citar os outros por citar, né? Uma coisa, por exemplo, as minhas árvores no meu estudo tinham altura 10. A Letícia fez o estudo dela, as árvores tinham altura 8. Já o Alex, no estudo dele, viu que as árvores tinham altura 14. Já o João viu que as árvores tinham altura 18. Vocês estão vendo que eu não estou acrescentando informações, né? É diferente de eu falar, olha, o Alex, o João, viram que as árvores deles são maiores, provavelmente porque a floresta deles é mais conservada e a minha área era mais degradada. Já a área da Letícia tinha árvores menores porque pegou fogo, né? Ela mesma falou no relatório dela, e ela estava estudando áreas degradadas. Então, o fato de eu ser degradado talvez esteja explicando. Entendeu como eu consigo ligar os estudos dos outros com o meu resultado, em vez de só ficar jogando informação dos estudos dos outros sem nenhum contexto? É muito sutil isso, é muito difícil, é prática, e eu erro isso até hoje e as pessoas erram. Então, enfim, eu queria que alguém tivesse me falado isso quando eu estava no começo do doutorado, que seja. É legal na discussão você sempre retomar as hipóteses e os objetivos
evite viajar demais, extrapole, mas não viaje. Nossa, Ricardo, quando que eu estou viajando, quando que eu estou extrapolando? Cara, não sei te dizer. Tenta usar o bom senso, é muito sutil. Também a discussão é o lugar para você mencionar as falhas ou ressalvas do seu trabalho, tá? Não comece a discussão com as falhas do seu trabalho, nem termine a discussão com as falhas do seu trabalho. Mas fale, deixe claro, olha, as limitações do meu trabalho são essa, talvez esse resultado estranho seja por causa disso, né? Na minha iniciação, a gente perdeu uma parcela porque estourou um cano de água embaixo, e daí isso enfraqueceu muito a minha análise estatística. E eu deixei isso claro, entendeu? Olha, a gente tem poucas repetições porque a gente perdeu parcelas, por causa de uma coisa que estava fora do nosso controle. Não tem nada de errado em dizer isso, entendeu? Outra coisa que as pessoas também se confundem, tempo verbal, né? Eu escrevo meu artigo no passado, no presente. Tudo que você fez, né, você fala no passado. Eu coletei dados, a árvore tinha 10 metros, passado. Quando você fala de processos, né? Ah, não, olha, os distúrbios afetam a estrutura da floresta, é um processo contínuo. Você fala no presente. Então, geralmente, como a discussão a gente está falando de processos, conclusão a gente fala de processos, introdução, geralmente, processo, a gente fala no presente. Mas esse é o critério. Se é algo que eu fiz, é passado. Se é um processo contínuo, lógico, é presente. Conclusão, como eu disse, é o que a gente publica, tá? Geralmente, cada trabalho, 1 ou 4 conclusões que são bem ligadas, tá? A conclusão geralmente é a menor parte do trabalho. Também não tem muita regra, pessoal. O pessoal, quando eles respondeu o questionário, eles pediram que eu falasse também da literatura. Como encontrar literatura para o seu trabalho? Cara, beleza. É importante. Eu nunca parei para pensar nisso. Como que eu encontro literatura? Daí eu comecei a pensar um pouco mais e pesquisar método sobre isso. Queria falar um pouquinho para vocês. Eu não sei quem fez esse comentário no formulário, porque ele é anônimo, mas eu agradeço muito por ter colocado isso. É muito bom saber a demanda do pessoal. Então, primeira coisa é entender sobre o que é o seu trabalho. Diversos trabalhos, principalmente da graduação que eu corrigi, as pessoas vão fazer um trabalho assim: o monitoramento dos estoques de carbono na restauração. Né? Ou, por exemplo, desculpa, é um exemplo melhor. Diferentes estoques de carbono em restauração de diferentes idades. Né? Aí a pessoa coloca na cabeça dela que ela vai ter que monitorar, e realmente ela tem que levantar dados sobre aquilo. Então, beleza, vou levantar dados e vou monitorar. Primeira coisa que monitorar e responder uma pesquisa científica, né, coletar dados para uma pergunta científica, não são exatamente a mesma coisa. Né? Monitorar geralmente é num contexto mais aplicado, é ao longo do tempo, e ele é mais assim, geral. Coletar dados para uma pesquisa científica é bem direcionado. Né? Aí a pessoa começa a estudar loucamente sobre monitoramento. E a introdução dela é sobre monitoramento. E a discussão dela é sobre monitoramento, do jeito que as pessoas monitoram, do porquê que as pessoas monitoram florestas. E, apesar disso ser um assunto que deve ser mencionado, não é o tema principal do trabalho dela. O tema principal dela é estoque de carbono em floresta restaurada. Monitorar, medir essas árvores, o método que elas vão ser medidas é um método, como o próprio nome diz. Isso é muito comum acontecer essa confusão. O método do seu trabalho não é o tema do seu trabalho, tá? Se, se eu estou estudando variação genética em uma certa espécie, o tema não é a minha introdução, não vou ficar 3 parágrafos falando sobre os métodos de sequenciamento genético. Não. Eu vou falar do porquê que é importante a genética, por que ela é importante para a conservação, por que ela é importante para a dinâmica dessa espécie. Entenderam? Método não é o tema do seu trabalho. Para mim, a melhor forma de começar a pesquisar a literatura é perguntando para as pessoas que trabalham nisso, seja o pessoal dos colegas, seja professores, né? Eles sabem qual é a literatura-chave, eles sabem os livros, os artigos-chave que vão te levar para outras coisas, tá? Para mim é a melhor forma de começar, porque, bom, eu vou explicar por que já já. E lógico, a gente tem muitas ferramentas de busca, né? O Google Acadêmico, eu uso muito ele. Eu tenho o Web of Science, tem os outros que são ótimos, mas eu acostumei com o Google Acadêmico, eu acho ele legal. É sempre bom saber qual revista ele está te direcionando, mas ultimamente ele direciona para revistas muito boas. E ele também, como o Web of Science também tem,
ele também tem funções que você pode escolher, eu quero esse termo e esse termo, ou esse termo e não esse termo. Por exemplo, o sinal de menos, ele exclui, né, um termo da sua pesquisa. Por exemplo, sempre que eu pesquiso sobre restauração, vem muita coisa de odontologia, tá? Porque restauração também é um processo de restauração bucal. Então, eu sempre pesquiso sem odontologia, tá? E ele é muito legal que você pode se cadastrar nele, e conforme você for tendo publicações, e o Google identificar que você tem publicações, ele vai te recomendando publicações parecidas, publicações que podem ser interessantes para você. Então, isso geralmente são recomendações muito boas, eu sempre sigo. É bem legal, não é muito bom se você está estudando um tema que foge da sua área, né? As recomendações dele não vai te ajudar um pouco, não vai te ajudar muito, então tem esse viés. Putz, eu quero publicar, eu quero pesquisar alguma coisa nova, alguma coisa sem o algoritmo do Google me atrapalhar. Cara, abre uma janela anônima e pesquisa lá, beleza? Aí ele não atrapalha. E o Google também tem a ideia de fazer pesquisa avançada, né? Você pode filtrar por revista, filtrar por autor, filtrar por idade, é uma ferramenta bem legal. A gente vai falar mais do Mendeley, mas o Mendeley ele é um site super legal para se cadastrar, mesmo que você não use o software, porque conforme você for usando ele, ele também vai te mandando recomendações de artigos com base nos artigos que você lê. Eu também gosto muito das recomendações do Mendeley, tá? Se tudo isso falhar, se você precisar de literatura e você não conseguir acessar, tem esse site russo, que é o Sci-Hub. Você digita o DOI do artigo aí e ele meio que burla todas as barreiras das revistas científicas e ele consegue te dar acesso a alguns artigos que normalmente você teria que pagar. Enfim, usem por sua conta em risco, ainda tem muito questionamento se isso é bom ser feito ou não, tá? Enfim, cada um tem sua opinião sobre ele, é uma ferramenta também que existe. E lembre-se de uma coisa muito importante, tá? Eu gosto muito dessa tirinha, eu gosto muito do Carlos Ruas como quadrinista. Antigamente, a informação era algo muito rara, muito valiosa, que algumas pessoas em alguns lugares tinham. E hoje a gente tem que tomar cuidado, a gente nunca vai conseguir absorver a informação que existe hoje, e até porque muito dessa informação não é de qualidade, né? Quantidade de informação não é qualidade de informação. Então, fiquem tranquilos que vocês nunca vão conseguir ler tudo sobre o seu tema, por mais específico que seja o seu tema, e tudo bem. O que importa é você conseguir achar as coisas certas. Então, usando esses termos de pesquisa, lendo bons artigos geralmente fazem referência a bons artigos, tá? E conversando com seus colegas, seus professores, eu tenho certeza que vocês vão conseguir encontrar artigos relevantes para a sua pesquisa, tá? Outra coisa sobre literatura, que eu esqueci de mencionar aqui. Geralmente as revistas científicas, eles torcem um pouco o nariz para citações que são TCCs, resumos de congresso, dissertações e teses, e livros às vezes, tá? Você pode incluir algumas dessas no seu artigo, mas acho que assim, uma boa parte das suas citações foram essa forma de literatura, que a gente chama de literatura cinza, também inclui relatórios, né? Isso a gente chama de literatura cinza. Geralmente os revisores não veem isso com bons olhos. Por quê? É frescura? Não, não é frescura. O critério para você publicar um artigo numa boa revista é a revisão por pares, é uma revisão anônima, é uma revisão, geralmente, dependendo da revista, criteriosa, que além dos pares passa pelo editor, tá? Então, para um artigo ser publicado numa boa revista, ele passou por uma avaliação criteriosa. Não que não tenha erros, não que o que está publicado em revista está sempre certo, né? Tem artigos ruins publicados em revistas, tem artigos com erros publicados em revistas boas. E as revistas muito boas geralmente reconhecem esses erros e às vezes tiram ou até avisam que o artigo tem um erro grotesco. E acontece, ninguém é perfeito, mas os TCCs, as dissertações e as teses são trabalhos, tem muitos trabalhos excelentes, tá? Que são desse formato. Mas o critério de publicação deles, às vezes, não é criterioso, né? E isso o Gilson Volpato fala muito, e vários editores de revista científica falam. Na minha
nas minhas defesas, eu escolho a banca. Eu e meu orientador escolho a banca. E o meu orientador é parte da banca. Então, eu escolho quem vai revisar meu trabalho, e uma das pessoas que vai revisar meu trabalho é o orientador, que é um coautor, na verdade. Então, isso torna isso, de forma geral, tá, gente? Pelo amor de Deus, torna esse um processo de seleção não tão pesado quanto a publicação de um artigo. Geralmente, se o cara é muito pesado numa avaliação, né, se ele reprova alguém num TCC, dissertação ou tese, ou se ele é muito pesado, as pessoas não chamam mais ele. Né? Infelizmente, isso acontece. Então, e da mesma forma, relatório e livro, tem livros que, assim, às vezes basta você pagar o editor que ele te publica qualquer livro, se você tiver recurso, né? Lógico, provavelmente não vai ser um bom livro, mas essa é a ideia. Então, por causa disso, geralmente essas revistas torcem o nariz para essas formas de publicação. Lógico que você pode citar elas, mas não faça isso à base da sua literatura, tá? Para terminar, eu vou falar um pouco de como escrever uma proposta de pesquisa, bem pouquinho. Isso foi no curso do pessoal, que um curso legal que eu fiz esse ano de redação científica, e assim, algumas recomendações bem gerais, tá, gente? Não tem muita fórmula. É muito legal na sua proposta de pesquisa você identificar lacunas de conhecimento, né? Se eu vou fazer uma pesquisa nova, é legal eu tentar mostrar que eu estou na fronteira do conhecimento e levando isso para frente. Mostrar que isso é importantíssimo, né? E deixar muito claro qual que é o produto final. E não tenha medo, tá? Seja firme na sua escrita. Não, eu vou tentar medir, a gente espera que dê certo. Ai, meu Deus, tomara que dê certo, cara. Não, eu vou fazer isso. Todo mundo que lê uma proposta sabe que é uma proposta, né? Sabe que podem acontecer mudanças ao longo do tempo. Você não precisa deixar isso claro o tempo todo, tá? De proposta de pesquisa é mais ou menos isso. Não tem muito formato, aí cada agência fomentadora tem o seu formato, né? Mas essa é a essência do que tem que estar lá. Uma recomendação, vocês podem pegar a proposta de pesquisa do New4 mesmo, ficou bem legal. E outra coisa que eu tenho trabalhado bastante, principalmente esse ano, são cartas de intenção. Né? Cartas de intenção, às vezes, são exigidas para você entrar num emprego, para você entrar num estágio, para você entrar num programa de pós-graduação. Né? São as cartas assim, por que eu quero estar aí, basicamente? Né? Eu não estou simplesmente jogando o meu currículo aí, não, eu realmente estou explicando por que isso é importante para mim, eu estou explicando a minha trajetória e estou valorizando essa vaga a ponto de eu pegar um tempo para escrever isso. Né? Eu gerenciei um processo seletivo que a gente exigia cartas de intenção, né, esse ano. Porque a gente só quer pessoas que queiram se disponibilizar o tempo de aplicar isso, que elas realmente acham que elas têm chance a ponto de escrever uma carta de intenção. A carta de intenção é muito solta e ela é muito mais pessoal, tá? Mas o que você tem que colocar? Destacar experiências relevantes. Ricardo, mas eu mandei o currículo já. Sim, você mandou. Mas às vezes na carta de intenção você consegue ligar o seu currículo a um monte de informação. Às vezes não tem um contexto que liga, né? Mostra uma trajetória de carreira. E às vezes também o seu currículo às vezes é grande, né? Então é difícil para um cara que está avaliando 30 currículos pegar a ideia principal. E, lógico, depende de para onde você está aplicando. Não tenha medo de escrever experiências e motivações pessoais, tá? Meu último emprego, eu escrevi, falei, olha, gente, além, né, falei minhas experiências relevantes, falei, eu plantei minha primeira árvore com 12 anos, eu ando no mato desde que eu aprendi a andar, porque meus avós tinham chácara, o meu avô, ele foi um dos primeiros engenheiros florestais, então isso é muito importante para mim, e por isso eu gosto de trabalhar com restauração, desde criança eu gostava de plantar árvores nativas, eu acho isso importante, né, e hoje eu vejo, e isso me levou numa carreira de fazer engenharia florestal, buscar restauração florestal, e eu vejo, entendeu? Não tenham medo de falar um pouco disso, lógico, sejam sensíveis, às vezes a empresa deixa claro que ela não quer isso, mas é um momento legal para isso, da gente saber quem é você, tá? E, para mim, o mais importante, leia a vaga, leia quem está contratando e use isso na sua carta de intenção.
Eu recebi 30 cartas de intenção, mais ou menos, numa vaga que a gente abriu esse ano, numa ONG que eu trabalhava, e estava muito claro quem tinha uma carta de intenção nela para esclarecer o que era importante na chamada do emprego, e me mandou. Não tem nenhum problema você ter uma carta de intenção padrão, mas adapte ela um pouquinho para cada vaga. Mostra que você estudou sobre o lugar, mostra que você realmente está pondo energia para esse emprego, entendeu? Então, é bem legal fazer isso. Deixe claro seus pontos fortes, não tenha medo de dizer. E se quiser, não é obrigatório, mas se quiser, diga seus pontos fracos. Pelo menos uma coisa que a gente trabalhou na WeForest, né, nessa vaga que a gente abriu, se você não me disser seus pontos fracos, eu vou tentar adivinhar seus pontos fracos. E aí pode ser pior para você. Bom, aí também algumas dicas bem por cima, descrevendo para um público em geral. A gente vai abordar um pouco mais isso também na próxima, e depois eu vou, enfim, vou falar um pouco mais sobre isso. Primeiro, comece com a sua mensagem principal. Eu acho isso foi uma recomendação de uma jornalista, na verdade. Ela nem é cientista, ela é jornalista científica, né? Ela falou, cara, comece com a mensagem principal, ou comece com uma história. É isso que vai prender as pessoas. Evite jargões. E mais importante, reconheça os seus jargões. Às vezes a gente está tão acostumado, a gente nem sabe o que é o nosso jargão. Por exemplo, eu trabalhei muito com liana. Cara, ninguém fora da área de ecologia sabe o que é uma liana. E é um termo que eu não sabia que era um jargão. Para mim, liana. Não, cara, cipó, trepadeira, entendeu? Ou no texto fale, ó, liana é isso. Evite entrar em detalhes, evite entrar muito em metodologia, né? Você pode colocar um link para o seu trabalho se a pessoa quiser mais detalhes. É legal você também, se possível, contar uma história, ligar as coisas, ligar isso num contexto, né? E conheça seu público, né? E conheça os vieses do seu público, porque nós temos, todo mundo aqui tem viés, tá? Infelizmente, a gente é humano, a gente tem viés de percepção, viés de interpretação, e infelizmente isso está registrado na nossa psique, a gente tem que estar muito ligado para conseguir superar isso, mas vira e mexe a gente vai cair nos nossos vieses, né? Tanto que, né, a gente tem muita dificuldade de mudar a nossa opinião, mesmo com evidências, né? Às vezes na ciência isso é difícil, na política é quase impossível, no futebol é totalmente impossível. Então, como nós somos humanos, né, a gente tem isso. E seu público vai ter isso, né? O Neil deGrasse Tyson fala que ele sempre pergunta qual é o público dele. Ele fala assim, olha, se é um pessoal mais velho, eu tento usar referências históricas, porque provavelmente eles viveram aquilo. Se é um pessoal de baixa renda, eu tento focar mais tempo em oportunidades de financiamento, de bolsa, né, dessas coisas. Quando eu falo de propostas de pesquisa, pá. Se é um pessoal, enfim, se é um pessoal que já está na pós-graduação, que já terminou o doutorado, eu vou ter uma abordagem. Se é um pessoal do primeiro ano, eu estou dando uma palestra introdutória para o pessoal, é outra abordagem. Então, sempre, quando vocês forem escrever para um público em geral, tentem entender também para quem que vocês estão falando. A gente vai fazer no final, já estou adiantando para vocês, no final, na sexta-feira, no final, eu vou pedir para todos vocês escreverem, todos do New4, ou até para quem não é, escrever para o blog do New4, 4, 5 parágrafos seguindo nossa estrutura. Eu vou detalhar isso na sexta-feira, mas já estou jogando a bola que eu vou pedir isso para vocês, porque é um exercício muito bom. Quando eu escrevo para o público em geral, a minha família sabe, o Francisco, que está aqui com a gente, ele é meu pai, então ele já me ouviu palestrar bastante sobre a minha pesquisa, ele teve bastante paciência comigo, mas quando eu vou explicar a minha pesquisa, eu tento sempre imaginar que eu estou explicando para minha avó, que eu estou explicando para minha mãe, que é da área de letras, né? Então pense sempre que está explicando para sua avó, né? E ela tem que entender, você tem que contextualizar isso muito bem, e ela tem que achar sua pesquisa muito boa, tá? Então, pessoal, eu vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês. Eu vou passar no e-mail de todo mundo 2 artigos. Um é o How to Write Backwards, como escrever de trás para frente. É um artigo que resume muito bem o que eu falei de começar pela conclusão. Ele é muito longo, ele tem menos de uma página, e ele é um dos artigos mais citados de escrita científica. Só para vocês terem uma noção, como realmente é importante essa questão de ser sucinto.
o artigo que descreveu a estrutura do DNA de 1953, que foi uma das maiores, né, revoluções da biologia do século passado, ele não tem nem 2 páginas, esse artigo. Então, lógico, é outro contexto, né, mas, enfim, não tenham medo de ser sucintos. Então, vou passar esse artigo para vocês, eu gostaria que todos lessem para quarta-feira, e esse artigo escrevendo para uma audiência internacional. Tá? Eu também gostaria que ele resume muito bem algumas coisas que a gente vai trabalhar na quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai trabalhar mais a escrita, dicas de deixar a escrita fluida, né? E esses 2 artigos que eu estou recomendando para vocês, para mim, eles fecham muito bem os conceitos, né? Então, por favor, façam isso. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu estou aberto a perguntas. Eu queria agradecer muito, muito, muito todos vocês aí pela paciência. Quem quiser ficar, pode ficar. Quem quiser sair, pode sair. Essa apresentação aqui vai ser postada no YouTube, muito provavelmente. Acho que com certeza. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Vamos ver as perguntinhas. Vamos lá. Pergunta. Mesmo no meu trabalho, que eu não tenho exatamente uma conclusão, mas sim considerações finais. Sim, sim. Considerações finais, muitas vezes, é um nome diferente para conclusão, né? Ela é geralmente é meio que a mesma coisa, tá? Algumas pessoas podem dizer que elas variam sutilmente, mas pensando num artigo científico, tá? É a mesma coisa, beleza? Deveriam ser. Pergunta: como fazer a seleção da revista para a submissão dos artigos? Quarta-feira, não perca, Anani. É um dos temas de quarta. Como selecionar a revista científica. Eu tenho uma dúvida, Ricardo. Diga-lhe. Então, é uma coisa que acontece muito, eu acredito, colocar, por exemplo, um trabalho que é feito na Mata Atlântica, enfatizar a Mata Atlântica ao máximo e colocar a Mata Atlântica no título, ok? Mas colocar ela muito forte na introdução. Sim. Eu já escrevi desse jeito e já levei muita correção, falando que não, Mata Atlântica é apenas a minha área de estudo, o tema não é a Mata Atlântica e que a gente tem que focar realmente. Se é regeneração, se é restauração, não é Mata Atlântica o tema e o que eu tenho que enfatizar na introdução, certo? Mas também eu tenho visto vários artigos que enfatizam a Mata Atlântica na introdução, então eu fico fiquei com essa dúvida, assim, sabe? Até que ponto isso é material e métodos, até que ponto isso é introdução. Tá. Vamos lá. Peraí. Vamos lá, então. Eu vou responder a Letícia, daí eu volto para o chat. Então, Letícia, acho que depende muito do público e da sua questão de pesquisa, tá? Para definir isso. A minha provocação que eu faço é a seguinte. Tem uma floresta tropical muito biodiversa e muito ameaçada que chama Floresta do Essa, que acho que fica na Etiópia. Essa, eu não sei pronunciar direito o nome dela. Se você visse um título de artigo escrito processo de fragmentação no Essa, Etiópia, vírgula Etiópia, esse é o título. E a introdução fosse só falando do Essa, dessa floresta, e na Etiópia, você se interessaria pelo artigo como uma pessoa que estuda a fragmentação e conservação da Mata Atlântica? Eu acho que você broxaria um pouco para ler esse artigo. Você vai falar, bom, beleza, acho que ele é útil para o pessoal que está trabalhando lá, né? E pode ser um trabalho muito bom mesmo. Mas você não vai se ver naquele artigo, você não vai ter vontade de ler. Então, a pergunta principal é assim, o que define isso para mim? O seu trabalho é sobre um processo, por exemplo, eu estou estudando fragmentação e meu objeto de estudo é a Mata Atlântica. E fragmentação vai ter na Etiópia, vai ter na Mata Atlântica, vai ter na Austrália, vai ter em todo lugar a fragmentação. Fragmentação de florestas tropicais, vai ter num monte de lugar. Aí, realmente, a Mata Atlântica, ela é o seu objeto de estudo, tá? É o seu objeto, né? É no método. O seu tema, a sua conclusão é sobre fragmentação. E isso abrange um público muito maior, né? Agora, não, eu quero estudar
Eu quero estudar a Mata Atlântica mesmo, né? É muito focado nela, é para esse pessoal. E eu quero colocar isso no meu título, na minha introdução, mesmo eu estudando fragmentação, eu quero focar tudo na Mata Atlântica. Você não é exatamente errado fazer isso, tá? Porque realmente, cada bioma é único e você pode contextualizar dentro do bioma, mas você não vai conseguir sair do bioma. E esse é o problema. Ninguém fora disso vai ler. E para uma revista internacional, você pode publicar em várias revistas, né? Uhum. Mas como uma revista internacional, ninguém vai publicar, porque é muito específico. Por exemplo, Ricardo, mas publicaram o. Isso tem exceções, tá, Letícia? Por exemplo, saiu na Science, em 2014, uma quantificação do quanto o Código Florestal estava mudando o cenário da restauração no Brasil. Então, era o Código Florestal, Brasil, super específico, saiu na Science. Por quê? Porque o Brasil tem uma importância global em conservação e restauração, né? E eles faziam uma discussão muito boa sobre isso no contexto global, tá? Então, uma ciência abrangente, ela estuda um processo que ocorre em outros lugares, né? Dessa forma. O que é legal você fazer nesse contexto de foco? Tá? Eu estou falando só de artigo científico, mas relatórios, recomendações e até algumas pesquisas específicas são valiosíssimas para as pessoas que estão no campo, que estão na linha de frente, né? Então, é legal tu pensar isso. Putz, o meu trabalho, e aí um TCC, um mestrado, tem toda a liberdade de fazer isso. O meu trabalho vai ser uma ferramenta para a galera que está aqui fazendo, então eu vou focar em aspectos muito locais, e isso é valioso. Ou o meu trabalho é um artigo científico de um processo que tem que ser discutido com a comunidade científica. Falei um monte, mas é que a questão não é preto no branco, entendeu? Uhum. Geralmente os orientadores, eles têm essa visão do artigo científico, que é também a visão que eu abordo aqui. Por isso que teve muitas essas correções, entendeu? E vocês vão ficar malucos, porque muitas correções dependem da visão que a pessoa tem da escrita científica. Eu vou falar um pouco isso na conclusão. No último módulo eu vou falar disso, que nem sempre a revisão e a escrita científica é preto no branco. Para a gente que é da área de biológicas, de exatas, isso é muito difícil de entrar na nossa cabeça. Uhum. Beleza? Não sei se esclareci ou confundi. Não, super. Tá, se eu confundi, foi para esclarecer. Tá. Próxima pergunta. Ricardo, você pode escrever aqui no chat o nome dos pesquisadores de comunicação científica que você falou. Eu vou passar todos os links deles no último dia, mas eu já vou escrever aqui, ó. O Gilson Volpato, ele tem um canal no YouTube. O Francisco usa ele nas aulas, eu ia recomendar ele só no fim, mas já que vocês estão querendo, tá aí. Digita no YouTube, eu vi todas as palestras dele, ele tem livros e é em português, tá? Tem vários outros trabalhos nisso em inglês, tá? Quem quiser. E eu vou falar também depois, eu vou passar uns links depois, tá? Aí eu passo o link mesmo para vocês. Mas deixa para o fim, no último dia eu passo. Ana Maria Oliveira perguntou, como referenciar uma informação antiga, por exemplo, tipo de solo de Piracicaba, com uma referência nova? Artigo de até 5 anos. Bom, aí é o bom senso, Ana. Se eu entendi bem a sua pergunta, é assim, o tipo de solo não vai mudar em 5 anos, 10, 20, provavelmente nem em 50 anos, se não for feito nada pesado com ele. Então, assim, acho que é um bom senso. Se você está falando, por exemplo, do mercado automobilístico, né? Eu estou usando um exemplo bem fora da nossa área, mas enfim. Se você está fazendo um estudo de hoje do mercado automobilístico, não faz sentido você, ou assim, você tem que contextualizar muito bem para usar dados de 10 anos atrás, porque é uma coisa dinâmica, oscila mais. Lógico, você ainda pode usar, dependendo da argumentação que você está querendo fazer. Agora, tipo de solo, equações, né? Mano, a equação do DAP, as equações do método de análise de variância, as equações das regressões lineares, os métodos, geralmente são referências antigas, porque isso não mudou. Então tá tudo bem. Então é mais um conhecimento do que você está referenciando. Ana, eu não sei se eu respondi tua pergunta, tá? Pelo que eu entendi era isso. Acho que sim. Se ela, em qualquer coisa, Ana, tu escreve aí de novo, se boa, entendeu? Isabela perguntou, em que pessoa você costuma escrever? Eu vou falar isso na quarta, mas já dando uma pala aí. É diferente do inglês e do português, tá? No português, não tem nenhuma regra escrita, mas as pessoas recomendam que você sempre use o sujeito oculto,
né? Foi medido, mediu-se as árvores, calculou-se, ou então calculamos, foi calculado, ou plural, ou sujeito oculto, tá? No português. Eu já ouvi professores recomendando sujeito oculto, mas eu nunca vi isso como regra, tá? Isso português. Em inglês, eu acho mais interessante que você não pode usar sujeito oculto. Isso é uma regra da escrita científica e da escrita em geral, até em inglês, eles não recomendam que você use sujeito oculto, a não ser que você seja um escritor, né, por estilo literário, um jornalista, um romancista. Mas, enfim. Por quê? Porque um artigo científico, você tá o seu nome lá. Você é o autor e você e seus coautores se responsabilizam. Toda vez que você publica um artigo, você assina que você se responsabiliza pela veracidade daquilo, né? Então, você usa primeira pessoa no plural ou no singular. E às vezes eu já vi em alguns artigos as pessoas falarem a Gabriela mediu as árvores. A Gabriela, que é coautora, mediu as árvores. A Laura fez análise estatística. Eles chegam a nomear, no meio do artigo, quem fez o quê enquanto escreve. Eu só vi isso em artigos mais de humanas. Tá? Às vezes, revisões de literatura, as pessoas usam isso. Na nossa área, mais das biológicas, eu não costumo ver isso. Mas, enfim, resumindo, é isso. Em inglês... E em projetos, tipo proposta de pesquisa? Eu usaria aí a regra do português, que você usa ou o sujeito oculto ou a primeira pessoa do plural ou singular. É mais flexível em português, tá? Mas, mas escrevendo uma proposta em inglês? Não, você pode escrever, em inglês você fala eu ou nós. Tá. I will measure, we will study. Não, a gente tem medo de fazer isso em português, né? A gente acha, puta, mas eu medi, eu analisei, nossa, parece que eu tô sendo egocêntrico, né? Mas foi você mesmo, ou vocês, né, os coautores que fizeram, não tem nada errado em falar isso. Uhum. No português parece que a gente gosta de tirar o nós da reta, né? Foi medido. Deu problema, foi medido aí, né? Puta, mediram. Sim. Então. Mas enfim, vamos lá. Pessoal, mais alguma outra pergunta? Aqui no chat não tem mais nenhuma. Vocês podem também perguntar quarta, sexta, ou escrever para mim depois. Eu não compartilhei meu e-mail com vocês, mas eu vou escrever aqui e vou colocar na próxima apresentação também. Valeu, pessoal. Obrigado aí por toda a atenção, carinho e paciência. Tá? Valeu pela oportunidade. Então é isso, Letícia. Eu não sei se você quer fazer um fechamento. Sim, eu só queria avisar que daí a próxima é quarta, às 3 horas, né? Acho que é o mesmo link, né? Ou não? Sim. Tá, ótimo. É o mesmo link. Eu só ia também falar, obrigada de novo para você por sua disponibilidade em compartilhar conosco. E a primeira nossa foi muito boa. Tenho certeza que o resto das palestras serão também. Lembrar o pessoal, então, da lição de casa, né? Que tem 2 por favor. E próximo encontro, então, quarta-feira. Se alguém tiver alguma dúvida, também estou à disposição, pode me escrever. E é isso, então. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Ricardo. Obrigado, pessoal. Até quarta. Tchau, tchau. Até.